Ouve por vídeo a delegada doutora Cristine Costa, titular da primeira Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo. Obrigado por nos atender, doutora. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Luiz. Obrigada pela oportunidade. O prazer é todo meu. Bom, doutora, vamos começar falando aí desses pedidos de medida protetiva, crescimento de 72%, com expansão de canais para a mulher em São Paulo. Sim, as medidas protetivas, elas foram introduzidas com a Lei Maria da Penha, que recentemente fez 18 anos. Então, há 18 anos, nós tivemos uma medida de política pública importantíssima na defesa das mulheres. A gente diz que aquelas mulheres que pedem medida protetiva e têm a medida concedida, elas diminuem muito a chance de sofrerem outros crimes, e crimes mais graves, combinando com feminicídio. Então, é inversamente proporcional. Quanto mais mulheres pedem medida protetiva, e a gente louva esse número cada vez mais alto de medida protetiva, a gente tem uma diminuição dos outros crimes e também do feminicídio. Então, os números de concessão de medida protetiva, eles vêm num crescente há 18 anos. E por que isso? É óbvio que você também pode dizer que o aumento é em decorrência do maior número de casos de agressão. Mas a gente acredita esse número alto à divulgação desse instrumento de proteção. O acesso facilitado à mulher para que ela possa pedir uma medida protetiva, a gente entende que é fundamental para esse número crescente. Esse aumento também do número de salas de delegacias que podem receber também e apoiar as mulheres também tem impacto direto nessa questão, doutora? Afinal de contas, quando não há essa possibilidade ou essa proximidade, essa divulgação de que não só o canal existe, mas também a estrutura está ali próxima e pode apoiá-la, isso, quando não acontece, inibe também a mulher de fazer a denúncia? Certamente. É por isso que isso é uma política do Estado de São Paulo, crescer cada vez mais o número de possibilidades de políticas públicas para que essa mulher possa acessar esse instrumento. E o que a gente oferece? Você mencionou das salas DDM, né? Então, a gente tem hoje em São Paulo 141 delegacias de defesa da mulher espalhadas por todo o Estado. Dessas 141, 11 funcionam de forma ininterrupta, 24 horas. 7 na capital e 4 no interior, Barueri, Santos, Campinas e Sorocaba. Além dessas delegacias da mulher, o Estado vem implementando, e já temos 142 salas DDM. O que é a sala DDM? A sala DDM, nas unidades, nas áreas que não existe uma DDM 24 horas à disposição daquela mulher, mas ela quer recorrer desse instrumento de uma forma mais acolhedora, nós contamos com salas de atendimento nos plantões policiais. Então, ela chega num plantão do distrito e ela é direcionada para uma sala toda composta e feita para acolhê-la, e lá ela vai registrar o boletim de ocorrência dela de forma remota com uma delegada de polícia da DDM online. Então, a gente está facilitando o acesso dessa mulher, mesmo nas áreas que nós não temos unidades da DDM 24 horas. Então, são as salas DDM. E essa DDM online, ela funciona de qualquer lugar. Ela não precisa estar numa sala DDM 24 horas. Ela pode estar em casa, ela pode estar no trabalho, ela pode estar no transporte público. Porque a DDM online, ela é acessível através do aplicativo app Mulher Segura. É super fácil o aplicativo, é uma plataforma muito amigável. Ela baixa no celular dela e ela pode fazer na palma da mão dela um boletim de ocorrência. E aí é que está o grande diferencial, pedir medidas protetivas, mesmo dessa forma online. Doutora, me surgiu aqui um questionamento agora, porque a gente, às vezes, quando analisa o nosso país, a gente não vê um país muito igual do ponto de vista das condições e das oportunidades que as pessoas têm para acessar determinados equipamentos públicos. Mas a minha pergunta vai num outro sentido.
A partir do momento que vocês colocam à disposição esses equipamentos públicos, essas salas e tudo mais, é possível observar que, para além dos problemas da desigualdade, a violência contra a mulher ela está em todas as classes sociais, ou seja, ela não é privilégio de uma classe mais baixa, ou ela não está concentrada, a não ser em função do volume maior de mulheres nessa classe social, mas ela permeia também outros setores onde a questão não é necessariamente financeira. Como é que a senhora, com a sua experiência, enxerga isso? Olha, além da minha experiência, eu vou te trazer dados estatísticos do Anuário de Violência, né? O Anuário de Segurança Pública, que ele fica disponível para qualquer um que quiser acessar pela internet. O anuário ele traz dados estarrecedores com relação à violência contra a mulher. E nesse anuário, há um mapeamento, né, do perfil dessas vítimas. E a gente vê que a maioria são mulheres negras ou pardas, de baixa escolaridade e jovens. Então, esse é o público-alvo das violências. São essas mulheres que sofrem mais violências. E são elas que acessam menos os serviços. Porque há uma descrença de que o Estado pode acolhê-las de alguma forma. E é isso que a gente quer reverter com essas políticas públicas. Então, hoje, a violência, ela atinge, obviamente, todos os níveis sociais e econômicos, mas ela é mais fortemente sentida nesse setor de mulheres negras, pardas, baixa renda, baixa escolaridade. Então, isso é uma realidade. No quadro de violência em geral, né? Mas é óbvio que você tem mulheres de classe social alta, mulheres com condição financeira elevada, nível de escolaridade, que também são vítimas de violência. Mas essas mulheres, elas conseguem acessar o aparato do Estado pelo simples fato de conhecê-los, de saber da sua existência, e também, algumas vezes, contam com advogados, com outros instrumentos particulares na sua defesa, né? Doutora, como fazer para conseguir uma medida protetiva? Então, a medida protetiva, ela é prevista na lei e há um trâmite para essa medida protetiva. A medida protetiva, ela não está vinculada, e também isso é uma decisão muito recente, é uma introdução recente na lei, ela não está vinculada a um fato criminal. Então, a mulher não precisa ter sofrido uma violência enquadrada como crime para que ela peça uma medida protetiva. O ideal é até que ela peça antes mesmo do fato, desde que ela esteja num quadro que há necessidade do afastamento do agressor. Então, o que ela tem que fazer? Essa é a forma mais fácil de acessar uma medida protetiva. Ela se dirige a uma delegacia de polícia, e a gente está falando aqui de DDM online, sala 24 horas, delegacias da mulher e até distritos mesmo, que também vão fazer esse boletim e pedir a protetiva para ela. E aí ela solicita uma medida protetiva na lavratura do boletim de ocorrência. Ela sofreu uma ameaça, ela sofreu uma injúria, ela sofreu uma agressão física, ela está sendo perseguida pelo agressor, ela sofreu uma violência sexual, ela se dirige a uma unidade policial ou remotamente e pede, ela solicita a medida protetiva. Essa medida também é oferecida pelo policial que está fazendo o boletim de ocorrência. Cabe ao policial encaminhar esse pedido ao judiciário. É o Poder Judiciário que vai definir essas medidas protetivas que foram solicitadas pela mulher e encaminhadas pela delegacia de polícia. Há um prazo de 48 horas para que seja feito isso, para que haja essa decisão judicial. Decidindo, na maioria das vezes, as medidas protetivas são concedidas, e essa mulher passa a ter um instrumento de defesa. Ele é cientificado dessas medidas, e essas medidas, elas basicamente consistem em afastar o agressor fisicamente da mulher, ele não pode mais chegar perto dessa mulher, ele é obrigado, muitas das vezes, a sair de casa quando há união estável ou casamento, ele não pode mencionar essa mulher, ele não pode entrar em contato com essa mulher. E muitas vezes a medida protetiva, dependendo da gravidade, ela também é extensiva aos familiares e aos filhos dessa mulher. É muito importante essa informação, doutora. Nós temos aqui uma informação. Ano passado, 23.100 solicitações de medidas protetivas de urgência à justiça. Este ano, 39.800. Está subindo, né? A orientação da Polícia Civil é que a mulher que esteja sofrendo violência doméstica ou familiar
procure um lugar seguro para registrar a denúncia e outro detalhe importante, que ela possa recolher evidências do abuso, como fotos de lesões, mensagens e até testemunhas. É isso Uhum. mesmo, doutor? É isso. Essa mulher, ela primeiro ela tem que se manter segura. Então, a rede de apoio, a gente está falando de políticas públicas, mas a gente sabe que hoje todos nós, como sociedade civil, somos agentes transformadores. Aquela coisa de em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, isso não existe mais. Então, além dessas políticas públicas, a mulher precisa de uma rede de apoio. E geralmente a família e amigos são muito importantes nesse momento, inclusive para que ela tenha forças para tomar essa decisão de pedir uma medida protetiva, registrar um boletim de ocorrência. Então, é necessário que, num primeiro momento, ela esteja segura na casa de parentes, de amigos. Mas se, porventura, ela esteja numa situação iminente de risco ou numa situação de violência imediata, essa mulher deve imediatamente ligar para o 190, que é o telefone da Polícia Militar, que hoje, aqui como plano piloto na capital, conta com a cabine Lilás, que é uma cabine da Polícia Militar dentro do Copom do 90, que vai atender essa mulher vítima de violência doméstica. É um plano piloto que a gente acredita que vai ser estendido para todo o estado de São Paulo, porque ele tem dado muito certo. Então, emergência, a mulher liga o 90. Se ela não está numa situação de emergência de forma imediata, ela procura um lugar seguro e ela registra um boletim de ocorrência presencial ou online. O que é necessário para que essa mulher tenha a concessão dessa medida protetiva? Os casos de violência doméstica geralmente acontecem, a gente fala intramuros, em casa, que essa mulher sofre violência. A casa é o lugar menos seguro para a mulher. Então, ela tem dificuldade de provar aquilo que ela alega. Por isso é que nos casos de violência, a palavra da mulher ela é muito importante e ela é levada em conta. Mas o que a gente aconselha essa mulher como suporte probatório? Que ela leve para a delegacia, e isso ela pode inclusive instruir no boletim eletrônico fotos de agressões, mensagens. O agressor ele é sempre muito truculento, violento em mensagens, em áudios. Então, preserve áudios, preserve mensagens, preserve fotos de lesões, às vezes objetos quebrados, danificados, roupas rasgadas. Tudo isso a gente diz que são elementos muito importantes para que ela tenha a concessão das medidas e futuramente também para que haja uma condenação do agressor. Doutora, tem uma questão na violência contra a mulher, que é uma questão até mesmo cultural, nós podemos colocar assim, que tem a ver com aquela frase: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E infelizmente tem muita gente ainda que acaba pensando assim, e isso eu acredito que também na sua experiência a senhora já deve ter se deparado com casos que poderiam ter sido evitados do ponto de vista da violência extrema e até mesmo a perda, né, da vida de uma mulher, exatamente porque lá no começo ninguém meteu a colher numa situação para alertar a mulher ou até mesmo familiares num caso como esse. Ainda tem muito disso? A senhora se depara ainda com muito disso em relação a esse distanciamento das pessoas, mesmo diante de uma situação flagrante de violência, até mesmo, com marcas, né, com questões, assim, que são extremamente visíveis, claras e: "Ah, não, eu bati o braço, eu bati a cabeça", tem muito disso ainda? Muito. Luiz, a gente até eu me antecipei à sua fala, inclusive, né? E falei sobre essa questão de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O que a gente quer é que as pessoas sejam agentes transformadores de verdade. O que a gente quer é combater a violência doméstica, não só com políticas públicas, mas com o apoio da sociedade. Então, eu te digo, eu trabalho com violência há 12 anos. Então, há 12 anos eu vi muita transformação. E sempre para melhor, de verdade. Assim, não só em instrumentos, mas como em conscientização da mulher e da população de uma maneira geral. Então, hoje, se você tem num bar uma mulher sendo agredida, sendo ofendida verbalmente, as pessoas filmam e você vê que sempre vai alguém, tenta impedir, conversa. Então, as pessoas elas estão tomando a iniciativa na defesa daquela mulher. Isso é muito importante. Isso é uma questão de conscientização. E aí os meios, os canais da imprensa e a sociedade civil organizada são muito importantes esse papel de informar e conscientizar.
A gente tem leis, inclusive, com relação a isso. A gente tem uma lei estadual e municipal que obriga os condôminos e os representantes do condomínio, os gestores do condomínio, a informarem casos de violência. Então, o que essa lei ela quer? Ela não quer punir aquele que não informa, ela quer que essa pessoa se conscientize como o papel dela é importante dentro de um condomínio, por exemplo. Quando escuta uma mulher sendo agredida, quando vê uma agressão através de câmeras de segurança, há a notificação compulsória desses casos. O que a gente quer é criar uma conscientização de que essas pessoas devem, de alguma maneira, ajudar essa mulher. E essa ajuda, ela não precisa e nunca é para ser assim, para que a pessoa se coloque em risco. Não é isso que a gente quer. A gente quer é que essa pessoa, ela ofereça a casa dela para essa mulher se abrigar, que essa pessoa dê um ombro para essa mulher e diga, você pode contar comigo. Que essa pessoa ligue para a polícia de forma anônima e relate o caso de violência. Ela não precisa se expor para fazer o papel dela enquanto cidadã, nem precisa se colocar numa situação de risco. Doutora Cristine, reforçando então, para quem está nos acompanhando nesse momento, a importância de se baixar esse aplicativo app Mulher Segura, correto? Exatamente. O aplicativo é Mulher Segura, é o app Mulher Segura. É muito fácil, é uma tela única com 2 pontos, um é para registro de boletim e o outro é o botão que a mulher acessa quando ela já tem essas medidas protetivas concedidas e ela tem um canal de contato direto com o 90. Isso também é um projeto piloto que está sendo desenvolvido aqui na capital, mas também tem dado muito certo, a gente acredita que ele vai se expandir também. Mas para o boletim de ocorrência, ele funciona de qualquer lugar. É só apertar o botão e se cadastrar. Bom, estamos conversando com a delegada doutora Cristine Costa, titular da primeira Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo. Doutora, mais alguma informação que a senhora queira deixar aqui aos ouvintes da FM 94? Olha, informação é sempre necessário quando a gente fala de violência contra a mulher. Então, quem está nos ouvindo, se conhece alguma amiga, um parente que está sofrendo um ciclo de violência, ajude, acolha, vá com ela a uma delegacia, baixe o aplicativo, instrua essa mulher que ela pode sair desse quadro de violência, para que esse quadro de violência não vá num crescente e culmine, às vezes, com feminicídio. E mulher que sofre violência está nos ouvindo, procure uma unidade policial, procure, baixe o aplicativo, faça online, vá até uma sala da DDM remota. Há instrumentos de defesa que estão à sua disposição e o Estado pode, de fato, ajudá-la a sair desse quadro de violência. Conversamos com a doutora Cristine Costa, delegada titular da primeira Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia para a senhora. Marcos Luiz, muito obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos nós.